Olá, minha galerinha do quinto ano. Vamos iniciar nossa aula de geografia, página 8 a 14, certo? Nosso conteúdo hoje é o potencial econômico das cidades, ok? Então, aí a página 8 é continuação da atividade da página 7, certo? Que vocês começaram a fazer na aula anterior. A página 9 traz um texto aí que fala sobre o povoado de Arapiraca, certo? Ararapira, certo? Que fica no Paraná. Então, tem um texto aí da página 9 e 10 que vocês vão ler e responder as questões, né? De que assunto trata o texto, né? Qual era a principal atividade econômica da cidade retratada no texto. Então, é só você ler e encontrar as respostas, certo? Aí vamos para as cidades, né? O potencial econômico. Na página 11, ele vai começar a falar sobre o potencial econômico das cidades, né? Em geral, as cidades apresentam múltiplas funcionalidades. Em algumas, o potencial para determinada atividade econômica tem maior destaque. Por isso, é comum as pessoas falarem coisas como: essa cidade tem uma forte vocação para o turismo ou para a atividade industrial. Vamos pegar a cidade de Natal, né? As pessoas costumam dizer que a cidade de Natal é uma cidade turística, né? Então, Natal se enquadraria aí nesse potencial turístico, né? É como se a maior parte da economia, né, girasse em torno do turismo, embora tenha outras atividades, mas o turismo é a principal, certo? A função de uma cidade está relacionada a fatores como localização, disponibilidade de recursos naturais, histórico de ocupação, aspectos naturais, entre outros, né, que vai definir essa potencialidade. Na página 12, ele vai falar, né, traz aí algumas imagens. Então, nós temos aí a cidade industrial, uma cidade político-administrativa, que é Brasília, cidade turística, no Rio de Janeiro, e cidade portuária, em São Paulo. Ao longo da história, as cidades podem mudar sua principal atividade, seja em virtude do declínio de algum ciclo econômico, seja em busca de novos mercados e investimento. A cidade de São Paulo, por exemplo, né, era movida pela economia cafeeira. Hoje, sua principal função consiste em prestar serviços especializados em áreas financeiras, bancos, saúde, que é hospitais, né, educacional, que são as universidades, e econômica, escritórios de empresas internacionais. Então, São Paulo já foi um grande nome, né, da economia cafeeira, da produção do café. Hoje já não é mais. Então, essa atividade econômica, né, esse domínio econômico, ele pode mudar ao longo dos anos, ok? Aí aqui nós temos, né, a cidade Avenida Paulista, no período da economia cafeeira e nos dias atuais. Já a cidade de Recife, em Pernambuco, no período colonial, era uma das maiores produtoras de cana-de-açúcar, né, ou de açúcar. Atualmente, alia sua função turística ao desenvolvimento e à indústria e aí a instalação de parques tecnológicos. A exemplo do Porto Digital, que além de promover o avanço econômico, tem o objetivo de revitalizar o centro histórico. Então, antes, Recife era o grande nome da produção de açúcar e hoje não. Então, pode esse potencial, né, econômico, ele voltar-se para um outro ramo econômico, certo? Aí nós temos, na questão 1, você vai relacionar os termos aos conceitos correspondentes. Então, aí ele traz 6 tipos, né, de cidades.
cidades religiosas, que são aquelas cidades onde a religião, né, a economia gira em torno da religião, no sentido de que fazem romaria, né, ou que vão a determinado lugar por conta de um centro religioso, certo? Eu vou citar exemplo, para vocês compreenderem, Santa Cruz, né? Santa Cruz, há alguns anos atrás, foi construída lá uma imagem, né, da padroeira. Então, pode ser que daqui a alguns anos tenha um grande potencial para Santa Cruz ser uma cidade religiosa, né? Que as pessoas comecem a ir para ver a estátua, né, a imagem. Então, cidades turísticas, né, que nós já falamos, cidades portuárias que tem um porto, né, cidades históricas. Um exemplo de cidade histórica seria Ouro Preto, certo, em Minas Gerais. Cidades político-administrativas, como Brasília, e cidades industriais, onde a economia vai girar em torno das indústrias, certo? Então, eu vou ter esses seis tipos de cidade, né, esses termos, e vocês vão ler as afirmações e vão associando. Por exemplo, cidade que apresenta algum atrativo turístico de lazer, seja por seus recursos naturais, seja pelas possibilidades oferecidas por seu espaço geográfico. Então, se apresenta algum atrativo turístico, eu só posso estar falando de cidades turísticas. Então, vai colocar a letra B, certo? Cidades ligadas economicamente às atividades industriais. Então, você vai relacionar as afirmações, né, com as cidades, com os termos aí da letra A à letra F. A página 14 tem uma propaganda aí que foi criada pela Prefeitura de um município de São Paulo, em uma campanha que foi divulgada em todas as regiões do Brasil, né? Com base nas informações da propaganda, responda. Aí aqui está a propaganda, certo? Nós temos aí Salesópolis. Aqui nasce o rio Tietê. Então, qual o atrativo define a função da cidade de Salesópolis? É o quê? É religioso, turístico, é industrial, né? É histórica. Indique um fator que faz essa atividade econômica a função da cidade. Por exemplo, se eu estou falando de um determinado lugar, como ele fala aí do rio Tietê, eu pretendo, né, com a propaganda, que as pessoas vão até lá para ver o rio Tietê, né, a nascente do rio. Então, se é algo natural, é relacionado também ao turismo, não é isso? Que função ou atividade econômica caracteriza o lugar onde você mora? Você mora na cidade de Natal, então qual a função ou atividade econômica que caracteriza o lugar onde você mora, certo? É religioso, é turístico, é industrial. Use sua criatividade e elabore um cartaz para atrair pessoas e investimentos, considerando a função do lugar onde você mora, certo? Você vai usar toda a sua criatividade, o talento que vocês têm para desenho, que eu sei que vocês têm, né? E vão elaborar um cartaz nesse espaço aqui, ó, para atrair pessoas para investir no lugar onde você mora, ok? Realizem as atividades com calma, releiam aqui as páginas, né, propostas, releiam com atenção. Foi uma atividade em folha, mas não está relacionada a esse conteúdo, certo? Está relacionada ao conteúdo da próxima aula. E qualquer dúvida, não esqueçam de entrar em contato, certo? Bons estudos, até a nossa próxima aula.